Nesse vídeo, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz um armário de lavabo, ou também chamado armário de banheiro, né, para ficar mais prático. Então a intenção é o seguinte, mostrar para vocês que depois que a gente tem a pia no local, você tira a medida da pia, que é a largura e o comprimento dela, e aí a gente vai desenvolver o armário. Lembrando que armário de pia de banheiro, a gente tem que deixar um espaçamento por debaixo dele, para evitar a água, tá, molhar. E aí, Wagner Dutra aqui, WD Planejados. Nesse vídeo, a gente vai fazer um armário de banheiro, e aí eu vou colocando as imagens que eu tirei da pia da cliente e o espaço que eu tinha para poder trabalhar o móvel. E aí eu projetei esse móvel com duas gavetas ali e uma porta aqui de acesso. A cliente já tinha um móvel no local que molhou, e aí ela tinha duas gavetas ali e um gavetão embaixo. Então ela pediu que eliminasse o gavetão de baixo. Se o conteúdo do vídeo fizer alguma diferença para você, deixa o like aí no canal, se inscreve, e aí a gente vai mostrando para vocês mais e mais vídeos, e aí vocês vão aprender a fazer seus móveis ou móveis de clientes, como eu comecei fazendo e vem dando certo até hoje. Um pouquinho de paciência que vai dar certo. Lembrando o seguinte, tem um vídeo no canal explicando como que a gente faz os rasgos para poder colocar o MDF, esse rasgo aqui, o MDF do fundo de 6 milímetros, que está esse encaixe aqui. Esse tipo de armário eu projetei a gaveta com fundo de 6 milímetros. Por ser um armário que a gaveta vai ficar menor, então não tem necessidade de fazer as gavetas com fundo de 15 milímetros, gasto de material, beleza? E aqui é mais fácil. Então dá uma olhadinha no outro vídeo que eu deixei, para você saber exatamente como fazer o rasgo e mostrar como que eu fiz esse aqui, beleza? Toda a caixaria do móvel foi feita com MDF de 15 milímetros. Então, nesse caso aqui, eu peguei o MDF da base, que está aqui, e as duas laterais eu coloquei de forma que ela apoie na base, como vocês estão vendo ali, ó. Ela está apoiando aqui na base. Por que eu faço isso? Porque aí a vista de cá, ela fica toda exposta, e aí fica mais bem feito, mais profissional. Se você coloca a vista assim, ó, de forma que você parafusaria de baixo para cima, quando a pessoa olhar de lado, ela vai ver essa lateral aqui. Lógico que não vai estar com rasgo, vai estar com a fita de acabamento. Beleza, aí você me pergunta, mas como é que você fez para parafusar aqui? Você colou? Eu utilizei um gabarito chamado pocket hole, que você posiciona, faz o furo, então o furo está por baixo. Depois eu vou virar o móvel e vocês vão entender. Na verdade, no fundo lá, ó, já tem, tá vendo? Então foi feito daquela forma. Aquele fundo eu poderia ter virado ele pro lado de lá. Então eu cometi um errozinho aqui. Mas é normal, isso aqui vai ser a parte interna do móvel. Eu posso passar dar um acabamento com massa ali e tá tudo ok, sem problema nenhum. Não vai afetar em nada isso aí. Mas esse de baixo, se ficasse invertido, ficaria muito feio aqui dentro, né? Porque é uma base. Então beleza, aqui eu fiz uma divisória, essa distância aqui está com 255, já vou aproveitar e vou explicar como que eu coloco essa prateleira aqui de uma forma muito simples, sem sofrimento nenhum. Eu cortei 4 pedaços de MDF com essa medida aqui, que está dando 255 milímetros, tá vendo ali? Beleza. Então eu venho e corto e apoio nas 4 extremidades do móvel. Tá vendo aqui, ó? Faço dessa forma. E lá no canto também, 2. Eu posiciono ela aqui e parafuso. Para esse tipo de prateleira aqui, eu utilizei essa cantoneirinha. Tem ela metalizada também. E aí eu fixei ela assim. Eu parafuso a cantoneira aqui primeiro, uso esse recurso que eu fiz aqui e depois vem só fixo. Por que eu fiz isso também? Para evitar que o parafuso fique aparente nas laterais.
E principalmente, caso tenha uma necessidade de manutenção, é só desparafusar as cantoneiras, essa prateleira sai e a pessoa vai ter acesso ao sifão para poder trocar ali caso venha dar problema. Beleza. Esse móvel aqui, isso vai depender de cada pia, ok? Mas esse móvel aqui, a largura total dele está com 722 milímetros por cima. Ele está com a altura de 600 milímetros e ele está com uma profundidade de 500 milímetros. Não deu para ver ali porque não está virado. Esse apoio aqui, ó, ele está com 40 milímetros. Pode ficar maior, pode ficar menor, mas isso vai depender do projeto que você vai fazer, ok? Essa parte de cima, vou tombar aqui só para vocês entenderem como que eu faço. Tá vendo? Eu utilizo uma cantoneira e depois eu colo essa aqui. Então, ou seja, essa de cá é parafusada com a de cá e essa aqui é colada para esconder os parafusos. E depois dá esse acabamento. Tudo faceando, ok? Não deixa dente no MDF porque chama atenção. Mostra que você não tem qualidade no seu trabalho. Beleza. Como a gente já tinha cortado as gavetas antes, o que eu sempre gosto de fazer? Nesse vão, aonde vão as gavetas, nesse vão onde vão, brabo, né? Nesse espaço onde a gente vai colocar as duas gavetas, eu posiciono apenas para ter certeza, tá? Para a gente não perder tempo fabricando as gavetas e depois ela não encaixar aqui. Então é só um double check. A gente coloca as duas corrediças nas laterais. Cada corrediça tem 12,5 milímetros e aí eu posiciono as laterais de cada gaveta. Tudo solto, ok? Só para ter certeza de que deu certo. Eu ponho a frente, que no caso é contra a frente, né? E ponho a parte de trás. Beleza. Encaixou, você pode desmontar e montar as gavetas, que a gente vai fazer isso agora. Conforme eu expliquei antes, eu disse que eu ia mostrar como que eu fiz a montagem dessa gaveta. Então, beleza. Essa aqui é a contrafrente dela e na parte de baixo, que está aqui, é a traseira dela que vai ser parafusada. Vou mostrar agora. Então, o que a gente faz? Com as laterais parafusadas, que eu vou virar aqui, essa contrafrente tem a mesma dimensão que as laterais aqui, por completo. A parte superior vai ser o acabamento, que vai estar aqui, e a parte de trás, a dimensão dela fica assim. Nós vamos pegar essa parte de trás, vai ter uma dimensão daqui até aqui. Isso para toda gaveta que for colocar fundo com 6 milímetros. Nas laterais, conforme a gente já fez em outro vídeo, esse aqui eu uso padrão. Eu coloco 7,5 daqui, que é a metade de um MDF, e aqui geralmente eu coloco 40 milímetros. Daqui aqui, daqui aqui, e faço o parafusamento para encaixar ela. A corrediça, a gente também já explicou em outro vídeo como que eu faço. E o fundo, eu fiz um aproveitamento de material. A parte interna é branca e essa parte é um amadeirado. É só aproveitamento de material. Então aqui, ó, eu fiz o parafusamento do fundo na parte de trás dela. Então eu fiz 7,5 aqui também, a marcação. Fiz essas divisões aqui e o fundo tá travado. E aí eu coloco o fundo por essa parte. Esse puxador aqui é da marca Alternativa, chama puxador Cava, perfil puxador Cava, e ele tem uma dimensão de 55 milímetros aqui. E aí tem um detalhe, que o puxador Cava, a frente da gaveta precisa ser cortada em 45 graus para encaixar nessa parte aqui. Então tem que ter um pouco de atenção para não errar. Suponhamos
que essa aqui é a frente toda da gaveta, a frente de acabamento, a frente principal. O que eu faço? Eu pego um puxador e faço a marcação na parte de baixo dele, que vai ser aqui, ok? E aí eu levo na serra e corto em 45 graus essa parte daqui. Com isso, ela vai ficar uma ponta aqui, ok? Lembrando de novo, para esse tipo de puxador cava da marca Alternativa. Aí, conforme o puxador tem esse corte aqui, a partir do momento que eu tiver ela toda cortada aqui, ela vai ficar da seguinte forma. Ela vai ficar assim. Então, se eu pegar o puxador e colocar aqui, veja o que vai acontecer. Vai dar um espaço interno. O que eu faço? Eu regulo a serra para ela ficar com o corte agora em 90 graus, não mais em 45 graus. E aí eu vou tirar essa pequena parte aqui, que vai dar aproximadamente 2,5 mm. E aí depois, quando eu encaixar, ela vai ficar com esse acabamento, desta forma. Depois que eu já tenho a frente principal cortada no 45 graus, com a borda já preparada, conforme eu mostrei, eu faço a marcação no perfil com 45 milímetros, que vai ser dessa borda para baixo. E aí eu marco 45 aqui e também aqui 45. Eu faço isso nessa extremidade, faço isso na extremidade de cá e um furo no meio. Depois eu pego uma broca de 3 milímetros, na marca que está aqui, eu faço um furo até atravessar o perfil. Só até atravessar. Depois eu pego um escariador, esse aqui a gente consegue em material de construção, ou loja de ferramenta também, costuma ter, lógico, né? E faz a furação por cima do furo que a gente já havia feito com a broca de 3 milímetros. Para que a gente faz isso? Para que o parafuso, com esse chanfrado que ele tem, ele vai encaixar aqui e vai ficar um acabamento faceando. Este parafuso aqui é um parafuso com dimensões 4 por 16. E aí ele vai encaixar aqui dentro perfeitamente. Vamos lá para ver? Essa ferramenta aqui, ela é muito prática, ela tem uma força muito boa. É uma Bosch Go. Essa versão é a primeira, mas eu já comprei a outra, a Bosch Go 2. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês comprarem com o melhor preço, beleza? Eu utilizo 2 sargentos para travar aqui, para ela não ficar movendo. E aí, este é o acabamento. Aqui, conforme a gente já tinha mostrado antes. Assim encerramos a primeira parte do vídeo. Vamos dar continuidade na montagem da frente da gaveta no vídeo a seguir. Acompanha lá. Obrigado, valeu.